paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar na nossa casa, que aqui sempre será a minha casa, amém? Eu estou muito feliz de rever algumas meninas aí que já tem um tempo que eu não vejo. Que bom estar aqui com vocês. E eu queria que nessa noite você saísse daqui cheio da glória de Deus. Pastor Giovanni não sabia o tema da minha mensagem. E a minha mensagem é sobre deslocamento, movimento, ir para o alvo. E eu senti mesmo uma confirmação que hoje seria essa palavra. Queria que você fechasse os seus olhos e queria que você entregasse esse momento ao Senhor. Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. É a Tua palavra que muda o nosso caráter. É a Tua palavra que muda a nossa vida. Pai, nós entendemos que em tudo o Senhor está conosco. Em tudo o Senhor pode fazer. Em tudo o Senhor pode nos transformar. Porque é o Senhor que é a nossa vida, a nossa força, a nossa coragem, a nossa motivação para o arranque. Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça e fale conosco nessa noite. Amém. Amém. Antes de iniciar a palavra, eu queria já continuar o aviso do pastor Giovanni, só para ficar dados os avisos sobre o Projeto Reforma Feminina. O Projeto Reforma Feminina começa na terça-feira, são 5 semanas, terças e quartas-feiras, de 19 às 22 horas. É um mês, ok? Para você, mulher, que pensa assim, nossa, mas terça e quarta, eu posso te dar uma dica transformadora? É um mês de uma vida. Ficou pequeno para você? Ficou mais rápido quando você pensa assim? Porque muitas vezes a gente coloca muita dificuldade para uma coisa que Deus vai transformar a sua vida para sempre. Então, meu avô viveu 98 anos. Então, se eu pensar que de 98 anos é um mês, ficou pequeno para transformar a minha vida. Então, são 5 semanas que você vai estar restaurada através do poder de Deus. Ok? Nós já formamos 6 turmas aqui nesse ambiente. E na terça-feira também vai ser o lançamento do livro Reforma Feminina. Então são 6 turmas formadas sem o livro. Então agora essa turma vai ser a primeira turma que vai ser privilegiada de ter todo o conteúdo. Está aqui o livro e são mais de quase 250 páginas de todo o contexto que a gente vai trabalhar aqui. O Projeto Reforma Feminina trabalha todo o contexto interno da mulher, todas as feridas, paradas, danos, bloqueios, traumas. A gente também trabalha o autoconhecimento, quem somos nós, por que a gente reage assim? Se eu tenho Jesus, mas ainda sou muito temperamental, o que acontece comigo? Mesmo aceitando Jesus, eu tenho reações que eu não conheço, eu desconheço. Por que eu estou reagindo dessa forma? Aí nós entendemos por que e como fazer para trabalhar esse comportamento. Então é um processo de limpeza profunda interna. O porquê eu não desloco, que é isso que eu vou falar aqui nessa noite. Por que eu estou paralisado? Aconteceu algo na minha vida e eu parei. O que aconteceu? Por que eu não consigo ter a pulsão? Eu vejo todo mundo indo e eu estou parado, estagnado. Eu não tenho aquela força, aquela pulsão de sair. O que está acontecendo? Ali a gente trabalha também. Depois de tudo resolvido por dentro, que a gente entendeu todos os nossos processos, a gente olha para fora. Muitas vezes as meninas chegam aqui, por que eu estou rindo? Porque elas chegam aqui, nossa, mas eu achei, ela sai da aula 1, pastora Hilda, eu achei que a gente ia falar de moda. Mas a gente também fala de moda. Eu achei que eu ia aprender a vestir. Eu achei que eu ia ficar com vontade de arrumar meu cabelo, de passar um batom, porque eu estou tão desanimada. E a gente trata o porquê que você está desanimada. Então a gente trata as causas. Abordamos também sobre autoestima, estilo. Abordamos sobre saúde, nutrição. A nutricionista aí está convidada a participar, minha amiga. Não deixe de participar dessa turma. E depois a gente vai tratar a parte externa. Depois de tratar a parte externa, que está tudo bem, que a gente já resolveu quem somos nós. A gente fala de você durante muitas aulas, para depois a gente falar, e agora? Como relacionar com as pessoas? Porque a gente está tudo bem, pastor Giovanni. Mas aí quando eu chego em casa, volta tudo que eu não resolvi. Tudo que estava resolvido, volta tudo de novo. Aí a gente fala assim, então tá, como é que nós vamos fazer agora para lidar com os nossos pais? Quem são eles na hierarquia? A gente aprende quem é a hierarquia, a gente aprende quem é Deus. E essa é uma das melhores aulas, vou te confessar. É a aula que a gente repete.
A gente aprende como relacionar com Deus. A gente aprende como relacionar com os nossos pais. E para de rejeitar essa história, porque a gente culpa nossos pais de todas as dores. A gente aprende que honrando eles, a gente honra a vida. E que é nos pais que a vida é guardada. A gente aprende quem é o nosso cônjuge, quem é essa pessoa na hierarquia. Muitas mulheres não aceitam quem eles são. E que eles assumem quando a gente sai do lar dos pais, a hierarquia conjugal, ela toma uma prioridade. E a gente honra, a gente sai daqui honrando essa prioridade como uma das maiores prioridades descrita na palavra. Tudo em Deus, tudo o Senhor que nos direciona, porque fala que digno entre tudo é o matrimônio. Depois a gente entende quem são nossos filhos, porque geralmente quando os filhos chegam, pastor Giovana, a gente deixa o casamento, despede do marido, prazer, foi bom estar com você, mas agora eu tenho que cuidar do filho. E na hora que ele casar eu volto, aí põe o menino para dormir na cama, o marido quase que dorme no berço. E a gente perde ali o casamento, porque o marido toma um reinado, o filho toma um reinado dentro do lar. E aqui a gente aprende que os filhos têm que ter a hierarquia certa, que eles chegarem em um lugar que já existia e que eles não são líderes da hierarquia, mas que eles são muito bem-vindos e serão amados para continuar o nosso legado, sendo filhos. E por último a gente entende quem é a sociedade, porque geralmente a gente trata os amigos muito melhor que os de casa. E a gente entende que a sociedade, na nossa hierarquia, ela está não em último plano, mas a gente tem que saber lidar, porque no trabalho a gente se frustra, ou às vezes a gente valoriza mais do trabalho do que o nosso cônjuge, os nossos pais ou os nossos filhos. Gente, é tudo, é um pacote. O Reforma Feminina é um pacote, o Reforma Masculina aborda também todas essas áreas. Então vocês estão convidados a partir de terça-feira, às 19 horas. Se precisarem de fazer a inscrição hoje, você vai procurar hoje aqui a Tati, ela está de colete rosa lá atrás, com vestido preto. Você pode procurar a Tati lá atrás, pode me chamar aqui também, nós vamos resolver tudo. Hoje é o último dia de inscrição. Amém? Vai começar a terça, então preciso, já vai incluso o livro. Eu queria que você abrisse para mim em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Vamos lá? Eu acho que eu vou acompanhar aqui mesmo. Olha o que fala. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Nossa, gente, eu esqueço que eu estou na sede. Peraí, gente, licença, deixa eu aproveitar esse momento aqui. Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Fala comigo assim, atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, fala assim, avançando para as que estão adiante de mim. Fala, adiante. Amém? Então, o que fala esse versículo? Deixa eu ler o 14 também, Rafa. Coloca o 14. Apresso-me em direção ao alvo. O pastor Giovanni falou hoje sobre corrida. Eu vou falar muito sobre corrida aqui. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Hoje o tema da mensagem é projeção. É projetar. Nós entramos em 2025 e eu sei que você deve ter feito uma lista. E geralmente é sábio fazer uma lista. É digno fazer uma lista, porque a lista nos dá direção. E a lista nos faz executar. E o que seria projetar? Nós temos alguns sentidos para a palavra projetar. E o primeiro sentido é atirar à distância, arremessar, projetar para fora, lançar. Então é um verbo de arranque, um verbo de projetar, arrancar de um lugar e passar para outro. Nós temos o outro sentido também, que é a geometria, que é fazer linhas, fazer projetos, representar como um projeto, um planejamento. E outra coisa é se projetar, que é se destacar dos demais. Mas hoje eu queria atentar para o primeiro, que seria atirar à distância, arremessar. E eu quis usar Paulo como o tema aqui, como exemplo da palavra, nesse texto onde Paulo fala, não é que eu já tenha alcançado. E hoje um colérico reconhecer, porque o Paulo é um colérico, e ele reconhecer que ele ainda não alcançou, porque geralmente os coléricos eles não gostam de reconhecer quando não alcança algo, porque eles são muito desafiadores, e isso é uma característica boa, muito boa.
Eles se desafiam, eles são competidores, eles querem ganhar em primeiro lugar, né? Então tem muita gente que põe muito defeito nesse temperamento, mas eu não gosto muito de colocar, porque é um temperamento, um dos temperamentos mais executáveis, se não o temperamento executável, porque os outros não têm muito processo de execução. Então eu quis usar o Paulo para esse contexto, para o contexto de deslocar, e o contexto que ele fala assim: gente, não é que já tem alcançado, eu preciso resolver muitas coisas na minha vida, eu preciso lidar com muitas coisas para falar que eu alcancei mesmo. E nesse caso ele fala que o alcance final seria o alvo, que era ali a glória, que é estar com Deus, que é estar diante de Deus, que é ir para a eternidade, que era o alvo dele. Talvez teria muitas coisas ainda para resolver na vida dele, mas ele toma uma decisão. Eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam para me continuar a seguir. Senão eu não vou conseguir ser arremessado para o destino. E falando um pouco de destino, antes de uma ação eu preciso saber o caminho. Então, primeira coisa que para mim projetar, para dar certo, para mim conseguir deslocar para as coisas que estão diante de mim, porque geralmente o que me prende é o que não ficou resolvido, e é por isso que no Reforma Feminina a gente começa sempre daí, o que não ficou resolvido, porque o que não ficou resolvido é que te freia. O que não ficou resolvido é o que te bloqueia. E a primeira coisa é a visão. É saber para onde você está indo. Saber que existe um alvo. Eu preciso trabalhar a minha visão. Eu preciso saber qual o destino. Peraí, para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Geralmente a gente pergunta a pessoa, principalmente os pneumáticos, eles nunca sabem o que eles querem. Então pergunta para ele: eu não sei. Qualquer coisa serve. O Tiago Brunet, ele usa uma frase, eu fui numa ministração dele, que ele falou, nunca mais esqueci. Ele falou assim: olha, se você não sabe o destino, qualquer coisa serve. Então a pessoa vai fazendo um tanto de coisa, Sheila, vai perdendo tempo. Então eu preciso desenvolver e criar essa visão. Eu preciso criar essa visão. Eu preciso perceber o que está me deixando de ver, de sonhar. Sara, mas eu não estou conseguindo ter a visão. Eu atendo muitas meninas que falam isso. Sara, eu estou com a visão bloqueada. Eu não consigo ver o que falta. Eu não consigo saber qual que é o próximo passo. E aí entra o poder de Deus. E aí entra o poder de cair as escamas do que tampa a sua visão, do que está bloqueando sua visão. E você precisa identificar o que está bloqueando sua visão. Eu amo trabalhar com identificação. Quando você chega em um médico e que ele fala assim: me conta, o que você está sentindo? Imagina se você ficasse calado. Ele ia falar assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou prescrever 8 medicações, porque eu não sei quais são os sintomas, o que você está sentindo. A gente vai para um médico, identifica e dependendo do que eu falar, é que ele vai medicar. A vida é a mesma coisa, você precisa identificar o que está tampando a sua visão. Então perceber o que não está te deixando ver. Você se sente travado, bloqueado, mas o que não está te deixando ver? O que não está abrindo a sua visão? Em Salmo 119, versículo 18, vamos ler o Salmo 119. Olha o que fala ali. Salmo 119, versículo 18. Vamos lá, o que fala? Até que eu acostumo aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor está preparando para mim. Porque a Bíblia fala que Ele está preparando coisas novas, que Ele está preparando, inclusive em Isaías 43 fala: desconsidere as coisas antigas, eu estou preparando um novo caminho, eu estou preparando coisa nova. Será que você não está vendo? Será que você não enxerga isso? Mas o que não te deixa ver? Você consegue saber o que está bloqueando a sua visão de ver? Tanto Paulo quanto no livro de Isaías, né, Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele fala que o que deixa a gente não ver algo é o que aconteceu, que me aprisionou. E geralmente o que nos aprisiona é que eu fico bitolado em tudo que não deu.
E a gente vive em cima do que não deu. E você vai encontrar a pessoa com 70 anos falando daquilo que não deu na vida dela. Daquilo que o pai fez quando ela tinha 7. E ela não destrava daquilo, ela não sai daquele contexto. Outro ponto é escolher o caminho, escolher a execução certa. Então Deus tira tudo que embaça a minha visão para saber para onde eu vou. E depois o segundo caminho é escolher o caminho certo. Escolher qual caminho eu vou traçar. Tem atalhos que vai te levar, não vai te levar para o seu destino. Tem atalhos que não vai te direcionar para o caminho certo. Para de pegar atalhos que te distraem. E eu vou falar aqui um pouquinho do que as distrações fazem conosco. Então escolha o caminho, a execução. Em Deuteronômio 30, no versículo 15, também no versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 15 e versículo 19. Vamos abrir lá? Deuteronômio 30. Deu? Olha. Hoje invoco os céus e a terra. 30. Versículo 15, Rafa. E depois o 19. Vamos para o 15 primeiro. Esse é 16. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, ou a morte, destruição e infelicidade. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Aí ele chega no seu ouvido e fala assim: escolhe a vida. Sabe por quê? Nós não alcançamos o destino que Deus tem para nós, porque nós temos escolhido o caminho errado. Você até consegue abrir a visão, mas você não consegue escolher o caminho certo. As escamas caem, mas você fica perdido sobre o caminho. E a gente tem perdido muito tempo sobre o caminho. Porque o caminho é que vai te ditar a direção certa. O caminho certo é que vai fazer você chegar mais rápido. Tem muitas pessoas que querem grandes realidades. A minha filha tenta medicina já há alguns anos. E na verdade, eu falo com ela que ela já faz o curso. Eu sempre falo isso com ela: filha, você já faz o curso. Porque é um caminho muito doloroso para chegar lá. Chegando lá, você vai passar por caminhos mais difíceis por mais 10 anos. Até você chegar e pegar um paciente. Por quê? Porque é uma grande conquista. Porque a profissão de medicina é uma das melhores profissões. Vão colocar as melhores que mais difíceis. Mas uma das profissões mais honradas ali, vão pensar que é uma profissão muito... Eu acho uma profissão muito difícil, jamais faria, eu acho muito difícil. E eu falo: filha, você já prepara, você já está pagando o preço, é desde já. Às vezes uma nota faltando 0,06 para passar. Então já é um caminho. Então as grandes conquistas, elas vão querer mais sangue, elas vão requerer mais dedicação sua, mais entrega. Mas a gente não está vivendo nesse tempo. A gente está vivendo em um tempo de conforto, onde que tudo tem que ser rápido, onde as coisas têm que ser mais fácil. E isso te tira do destino e do alvo que Deus tem para você. As lições mais difíceis do Reforma Feminina são a 1 e a 2, porque a gente tem que confrontar com o que precisa mudar. A gente tem que se confrontar com nós mesmos, com aquilo que dói, para arrancar, para liberar o caminho da vida. E nós temos escolhido os caminhos errados. Nós temos escolhido caminhos que nos afastam do que é para nós. A pessoa, ela quer ter uma vida. Às vezes a pessoa inveja a vida de uma pessoa que está dando certo, mas não sabe o percurso que ela conquistou para chegar até ali. O percurso que ela teve que fazer. Quantos nãos ela recebeu na vida. Esteja preparado para receber nãos. Seja resiliente. Só que sabe o que a gente faz? A gente paralisa diante dos nãos.
Então esteja alerta sobre a direção. E outro ponto seria o cuidado e alerta sobre as distrações e os desvios. Quando Deus entregou para Noé a arca, para ele fazer, Noé era um agrônomo. Eu fico imaginando Deus aparecendo para Noé ali: vamos fazer uma arca do tamanho dessa igreja. Os teólogos aí sabem, Lucas, você sabe o tamanho do que era a arca? Assim, era do tamanho dessa igreja? Eu imagino, maior que essa igreja. Maior, né, gente? Não se cabia, lógico que é maior. Tá vendo, gente? A mente pequena que a gente tem diante dos desafios. Sei lá, do tamanho desse... gente, não vamos falar de tamanho, senão nós vamos... Mas vamos pensar, na hora que ele chegou, ele falou assim: Deus, é comigo mesmo? Eu não sou um carpinteiro, Deus, acorda. Só que ele pega aquela causa para ele, e graças a Deus, nós temos pessoas que acreditam nas coisas que Deus entrega e fala assim: tá bom, eu pego, porque a gente não está numa geração que pega as coisas que Deus entrega. É por isso que a gente não alcança nada, porque a gente está fracote. Gente, a gente está prostrado, qualquer coisa cansa. Qualquer coisa está muito difícil, tudo está muito grande. Oh, Jesus Cristo. Eu falo com Deus: Deus, tira de mim a murmuração. Não quero. Eu abomino a murmuração. Mês passado, para a gente fazer o projeto Reforma Feminina, a gente escolhe vários propósitos. E um do mês passado foi não murmurar. Então a gente tem que ficar vigiando o tempo todo para a gente não murmurar. E agora, Noé fez aquela arca que era o destino que Deus entregou para ele, porque ele ia salvar uma humanidade através da vida de Noé. Agora me fala aqui, pessoal, vocês acham que Noé teve desafios? Vocês acham que Noé teve palavra contrária? Vocês acham que Noé teve distração? Teve. Noé, você está ficando doido? Como assim? Você é doente, né? Só pode. Você está construindo uma arca. Só que Noé não para, porque ele sabia que ele tinha uma missão para ser entregue, um destino para ser entregue. E sabe o que mais tem nos feito distrair no tempo de hoje? Aqui está o maior desafio da nossa jornada: são as distrações e os desvios. Então as provações nos tiram do destino. A pessoa não pode passar a luta, gente, que ela para. Jesus entregou algo para ela, mas ela para. Eu não tenho força. Na célula eu preguei sobre Gideão, ali naquele cantinho, malhando trigo em um lagar. Malhar trigo era nas eiras, um espaço específico para malhar o trigo, onde que na hora que soprava o trigo saía a palha. Por isso que tinha que ser um espaço onde tinha vento. E Gideão malhava em um cantinho, em um lagar, num lugar de prensar uvas, porque ele precisava esconder aquele trigo dos midianitas para não ser roubado, para não ser atacado. E Gideão estava ali, gente, com aquela cara de depressivo, como diz o pastor Giovanni, morto sem cair, deitado sem dormir. Cara de que caiu cachorro de que caiu da mudança, não é assim, gente? E Deus chegou para ele, chega o anjo, aparece ali para ele. Ele fala assim: não, Gideão, nós vamos lutar, você vai ganhar, você vai lutar pelos israelitas, você vai defender Israel. E o que Gideão fala com ele? Nossa, Deus, será que foi o Senhor mesmo que tirou a gente lá da escravidão? Olha aqui, nós estamos passando tudo isso aqui de novo. O que Deus responde para ele? Vai na sua força. A força está dentro de você. Deus podia ter falado: vão, eu entendo, Gideão, chora aqui no meu ombro, deixa eu sentar aqui debaixo dessa árvore. Que foi assim que apareceu o anjo na hora. Ele falou: não, vai, porque a força está dentro de você. O que você está fazendo com essa força? Sara, eu não tenho a força. Você sabe por que a gente não tem a força? Distraído no meio do caminho para chegar no alvo. Distração no meio do caminho para chegar no alvo. As lutas têm nos tirado do poder que Deus nos entregou, da essência que Deus nos entregou. As lutas têm nos feito desistir
O processo tem nos feito paralisar. E isso tem sido uma distração. Nós não podemos distrair. Eu gosto muito desse texto, 2 Coríntios 4, no capítulo 18. As distrações, elas não podem nos fazer desistir do que Deus entregou para nós. Fala assim, 2 Coríntios 4, no versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Você está muito em cima dos diagnósticos. Você está muito em cima do que está dando errado. Você está muito em cima de tanto problema. Faz a lista aí dos problemas. Você entrega os problemas rapidinho. Mas o que você não vê, que é o que é eterno, que é realmente as promessas de Deus para você, você nem sabe listar. Você não está assegurado do que Deus tem para você. Sabe por quê? Você parou por causa do que não deu. Você tem distraído. Nós teremos paradas no caminho. Foi a hora lá que o pastor Giovanni falou assim: meu Deus, eu preciso comer alguma coisa aqui, porque o negócio está... Aí a senhora de 70 e poucos anos ultrapassa. Ele fala: não, vamos para a vida, gente, nós precisamos continuar. Não é assim? Mas o que a gente faz na parada? Quem é você na parada? Nós não podemos fixar os olhos naquilo que a gente se vê, naquilo que a gente vê, mas naquilo que é eterno, no que Deus tem preparado para você. Então é preciso ficar firme, não naquilo só que você está vendo, mas naquilo que você não está vendo. Não distraia, não pare, não desvie o caminho. Esteja firme. E nesse processo, porque as tribulações que são os momentos aqui que está descrito na palavra, que são aqueles momentos nãos, que é aquele tanto de coisa que dá errado. Meu marido dá o exemplo muito dos problemas. Ele fala que o problema, ele não bate a porta, o problema chuta a porta e arromba. O problema não pede licença. Você acorda, quando dá de tarde, o problema chegou sem pedir licença. E é nessa hora, dessa parada, que você vai prostrar. A gente prostra, a gente desanima. Mas qual que é o remédio que você dá para as prostrações, para as frustrações, para o momento do prostrar, para o momento de desanimar? O que você faz nesse momento? É crucial você se nutrir. E é nesse momento que talvez vai ser o diferencial de toda a caminhada, mesmo que no caso dele foi uma ração de gato. É crucial o alimento que você vai comer naquela hora. E o que a gente faz, gente? Traz lá o travesseiro, a coberta e o lenço, que nós vamos chorar, morrer, parar, pega uma borracha e apaga o alvo. É agora que você tem que nutrir. Se conheça. Se conheça. Se você vê que você está oscilando nas suas emoções, nós somos alma também. E é na alma que estão alojadas as emoções. Resolva. Se esmoreceu por causa de uma batalha. Por isso que Paulo falou: não é que eu já tenha alcançado, porque ele sabe que o negócio era difícil. Comece a fortalecer a vida emocional. Comece a fortalecer sua vida espiritual. Tudo que fizer na igreja, participe. Esteja envolvida. Esteja envolvido em tudo que fizer na igreja. Converse com pessoas que vai te orientar, que vai te levar para cima, que vai falar: não, você não pode prostrar agora. Meu marido fala assim que quando ele carrega um temperamento melancólico, então geralmente os melancólicos, eles tendem a ver o que não dá. Isso é do temperamento. A pessoa não escolhe ser assim, ela é assim por essência. E às vezes ele fala assim, de repente ele some. Aí depois ele volta, depois de tantas horas, você fala: fui na casa de mãe.
Aí eu já entendi. Porque o que ele vai chegar lá e vai ouvir? Não, menino. O que é isso para Jesus? Aí ele volta robusto. Não é assim? O que é isso para Jesus? Quantos milagres Jesus já fez? Ele não vai fazer isso? Procure se alimentar. Se nutra na palavra, o que a palavra diz, o que a palavra fala sobre isso. Pastor Giovanni, nos momentos de fraqueza, a gente quer parar e desviar, sair da rota. Os momentos das tribulações é a hora que você tem que guardar mais reserva. Eu amo trabalhar com reserva, porque eu acho que a reserva é que faz você vencer os lutões, as lutonas. Se você tem reserva, na hora que vem você vai. Se você tem reserva, na hora que vem você rompe. Reserve tempo com Deus. Ative a sua espiritualidade. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Hoje estamos com academias lotadas, que ótimo. Até que enfim, né, nós acordamos que precisamos cuidar da saúde. Mas nós não cuidamos da alma e nem do espírito. Às vezes você cuida muito do espírito e larga a alma para o lado e larga o corpo para o lado. Não, gente, o alimento é dos três. É uma comida boa. Precisamos parar. Hoje eu atendo, sou psicanalista, eu atendo. E na normativa, quando a gente aprende, você não pode influenciar na espiritualidade da pessoa. Mas eu sempre falo, se você veio e me procurou aqui, daqui você vai sair com a palavra. Não tem jeito. Porque eu sei que não vai dar certo se você não tratar da sua espiritualidade. Não vai dar certo. Porque aqui você vai tratar da alma. Eu vou te dar alguns exercícios sobre atividade física, algumas coisas que vai te melhorar para você ter mais ânimo. Mas se eu te der só essas duas receitas, você vai ficar aqui o resto da vida. Você precisa cuidar do espírito. Para de perder tempo na tristeza, colocando travesseiro em cima da dor. É para o alvo, é para as coisas que estão adiante de mim. É as que estão adiante de mim, é com Deus, é com o Senhor. Não oscile. Mais uma decisão que você tem que tomar. Para de oscilar. A gente está vivendo um tempo com maior número, com maior índice, com maior gráfico de oscilação emocional de todos os tempos. A gente estava conversando lá em casa na mesa com o Lucas e a Camila. E a gente estava discutindo sobre a pirâmide. Aí a gente falou assim, o Lucas falou assim, a gente nunca soube como é que eles conseguiram. Eu estive no Egito. Uma pedra da pirâmide é até o final do Data Show. Uma pedra. Eu tenho foto de frente da pedra. Uma pedra. E a pirâmide é feita de não sei. Agora como é que eles fizeram para colocar aquela pedra? Eram pessoas mais resilientes. Tinha guindaste, gente? Não tinha. Então não oscile. Se você vê que está oscilando, resolva rápido. Um pensamento se torna verdade em 5 segundos. E sabe o que a mente é capaz de fazer? Isso que está na palavra. Transformai-vos na renovação da vossa mente, para você ser capaz de experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Por que Paulo, mais uma vez aos Romanos, nessa ocasião, no capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: transforme na renovação da vossa mente. Porque senão você não vai ser capaz de continuar. Você não vai ser capaz de experimentar o que Deus está preparando para você. Um pensamento se torna verdade em 5 segundos. E a mente tem poder para te dar um tanto de pensamento de uma vez, e você acredita em tudo que a mente falou. Um dia eu atendi uma menina, ela tinha fobia social. E na porta, ela não ficava na porta da escola, 16 anos, ela ficava dentro da escola enquanto a mãe buscava. E eu perguntei para ela quais são os seus medos, onde os seus coleguinhas esperam os pais? No passeio. Há quantos anos seus coleguinhas esperam os pais no passeio? Toda a vida. E por que você não espera? Porque eu tenho medo de uma roda de um avião sair e cair na minha cabeça. A mente apresentou isso para ela. E ela acreditou.
Aí eu falei assim, próximo exercício, você vai trazer para mim todas as notícias do mundo, porque a internet vai te dar que a roda de um avião caiu na cabeça de alguém. Você vai trazer a lista. Ela não achou. E sabe, gente, nós estamos acreditando no que Satanás fala com a gente todos os dias. A mente, ela tem poder de bombardear o tempo todo. Isso vai acontecer, aquilo outro. Sabe o que eu falo para as meninas que eu atendo? Deixa para sofrer se acontecer. Não gasta sua energia agora não. Você está precisando de energia para vencer essa luta. Você realmente vai pensar que isso vai acontecer? Então na hora que acontecer, você gasta energia. Enquanto não acontecer, não gasta. Vou viajar, o avião vai cair. Gente, como assim? Eu vou naquela estrada, mas e se? Tem pessoas que nunca viajaram, gente. Eu conheço gente milionária que nunca viajou, que junta dinheiro para morrer. O raiva que me dá. Junta dinheiro para morrer. Se a gente tivesse, eu rodava esse mundo era em segundos. Por quê? Porque vai acontecer? Porque na estrada? Por quê? Porque o quê, gente? Vão viver para as coisas que estão adiante de mim. Mas se acontecer, se por um acaso eu pegar febre, se por um acaso eu for contagiado, e se por um acaso. E o último ponto, movimente, que eu quero selar essa palavra em cima desse tópico. Movimente-se. Desloque. Para de ficar estagnado. Jesus, inclusive ele foi chamado com 12 anos pela mãe. Foi chamado a atenção pela mãe. Jesus, o que está acontecendo? Eu arrumei uma loucura para te procurar. Jesus falou assim, mãe, deixa eu te falar aqui, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Se você não entendeu, foi para isso que eu vim. Então você vai acostumando que minha vida vai ser movimentação mesmo. E você vai pegar por vários momentos na Bíblia, os discípulos até cansados de tanto deslocar, Lucas. E era para lá e era para cá. E teve um dia, gente, que os discípulos falaram assim, Jesus, para onde nós vamos? Do outro lado do mar. E quando a gente vai para Israel, você vê a distância. O que mais chocou o Juninho quando a gente foi, ele falou, Sara, o que mais me chocou aqui é ver, fala, sai Jesus da Galileia e vai para... Ele falou, Sara, mas na época não tinha carro. Jesus deslocava isso tudo. E nós estamos numa geração paralisada. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Estamos numa geração paralisada. Você sabe o que tem te feito paralisar? Os nãos, os desvios, a falta de escolha do caminho certo. Queremos, gente, tudo, mas não queremos dedicar tempo para Deus. Não queremos priorizar. Escolhe a vida para que vivas. E a gente escolhe os prazeres do mundo tão facilmente, sendo que é em Deus que a gente vai alcançar. Hoje você vai sair da estagnação. Eu vou fazer uma oração por você em 1 minuto. Você vai sair da estagnação hoje. Glória a Deus. Desloque. Glória a Deus. Saia da posição de conforto. Glória a Deus. Tudo sobre Jesus será sobre movimentar. Glória a Deus. Pastora Sara, nessa vida ninguém vence parado. Uma das coisas que eu aprendo, que as pessoas dizem assim, por que para mim é tudo tão difícil? Na minha hora, tudo é mais difícil para mim. Eu não dou conta, eu não consigo. Está muito difícil. Nada nunca foi fácil. Na verdade, eu não estou precisando de nada mais fácil. Eu estou precisando me fortalecer. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O medo é o maior limitador. O medo de perder impede que as pessoas ganhem e vivem o sobrenatural. Satanás tem atingido tanta mente, tanto coração. Sabe, os medos fazem a pessoa ser vencido nos seus alvos e objetivos de vida. Porque Satanás veio ali e paralisou alguém. Deus está aqui nesse lugar. Deus te colocou aqui nesse lugar
Deus não trouxe a pastora Sara aqui à toa. O pastor Pablo até falou comigo: pastor, por que a gente não fez uma divulgação? As pessoas gostam dela, a igreja lotaria. Mas Deus trouxe a pastora Sara aqui para ministrar o teu coração. Deus te colocou aqui hoje neste lugar. E olha para mim aqui, olha, ela vai orar, mas aqui, olha, Deus hoje vai colocar armadura espiritual sobre a sua vida. Sabe aqui, ó, capacete. Para que serve o capacete? Para proteger a cabeça. Aleluia. Todo alvo de Satanás é sobre a cabeça, sobre a mente agora. Receba um capacete, em nome de Jesus. Receba uma nova visão, receba uma cobertura hoje. Aleluia. Escuta, algo de Deus está movendo dentro de você. Você vai se levantar, você vai reagir. Deus vai fazer algo grande na tua Glória vida. A Deus. Tem um texto, se eu não me engano é 2 Coríntios 10:5. Se for, Rafa, coloca para eles. Se não for, se puder pesquisar e colocar, eu acho que é 2 Coríntios 10:5. Fala assim: desfazendo todo sofisma e altivez que vem em meu pensamento, eu trago cativo a minha mente à obediência a Cristo. Você sabe por que está escrito esse texto? Porque, eu acho que é 2 Coríntios 10:5. Olha, gente, sabe por que a mente, ela vai bombardeando em pensamentos acelerados. 85% das coisas que a gente pensa não irá acontecer, somente 15%, isso é comprovado cientificamente, vai acontecer se você escolher o que é para você o certo. Para de sofrer com coisa que não vai acontecer. E hoje eu vou orar por sua mente. Sabe o que a mente está fazendo com você? Te encarcerando. A mente está te colocando dentro de um ambiente de um cárcere. Você está vivendo em cima de mentiras. É mentira. Eu sempre falo isso com as meninas que eu atendo. É verdade isso mesmo? Sério? Isso vai acontecer? Uai, Sara, pode, né? Tá, mas qual a possibilidade? Vão escrever? Eu quero estatística. Quais que são as estatísticas de Deus para a sua vida? Feche os seus olhos. Eu queria que você bombardeasse sua mente agora, porque hoje vai ser o último dia que sua mente vai te bombardear. Bombardeie a sua mente agora com tudo que você tem pensado que vai acontecer. Muitas vezes é uma mentira. Tem mulheres maravilhosas que entram no meu consultório. Fica com os olhos fechados. Lindas. Tem uma que entrou lá assim que eu fiquei encantada. Eu falei, não, ela não veio tratar autoestima não, tem certeza. Na hora que ela abriu a boca, ela falou, eu me acho feia. Ô, mentira, gente. Mentira de Satanás. Nós temos acreditado nas mentiras. Desfazendo todo sofisma e altivez contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Pai, eu oro agora por esses pensamentos. Pai, por esses sofismas, por essas mentiras, por esse engano que Satanás tem colocado na nossa mente, mentindo, falando coisa que a gente não é, feridas inconscientes, palavras que nos paralisaram há 30 anos atrás, uma enfermidade que me assolou e que eu acho que eu sou refém dela, é mentira. Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, tudo que está fechado na vida dos teus servos nessa noite, tudo que está te impedindo o deslocamento, o que te impede? Fala para Deus, lista. É sua família que está te impedindo por causa das palavras. Às vezes você convive com um narcisista, às vezes você convive com a impossibilidade, com a enfermidade dentro da sua casa. Quais são as coisas que estão te desabilitando de viver o melhor de Deus para as coisas que estão adiante de você? E eu oro agora, Deus, para que a gente tenha um motor de arranque que nos leve adiante de nós, desfazendo agora tudo que nos bloqueia, tudo que nos distrai do caminho, tudo que tem feito a gente se perder no caminho, tudo que a gente escuta e que fala, eu não vou mais continuar com Deus. Para de gemer e agora se entregue ao Senhor, se desloque,
Pai, em nome de Jesus, eu oro para toda mente cauterizada aqui. E tudo que impede de seguir, tudo que impede de destravar, de ir avante, de movimentar, de deslocar, tudo depende de uma movimentação. Que nessa noite a gente dê um passo de sair da dor. Chega de viver da dor, chega, passou. Desista de uma insistência infantil, que tudo deveria ter sido diferente. Você está aqui, já aconteceu, já foi. Fala assim: Deus, me ajude a deslocar nessa noite. Eu não quero viver parado em cima de uma dor que me aconteceu. Eu preciso ir. Pai, eu oro agora pelo deslocamento. Muitos aqui tomarão uma decisão nessa semana de arrancar a página do que está desmotivando. Pai, troca agora os pensamentos. Vai listando agora. O Senhor começa a trocar pensamentos. Trocar pensamentos agora. Ah, eu vou morrer. Ah, é essa enfermidade. Vai trocando o pensamento agora, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, eu vou passar, eu vou avançar. Todo espírito de desânimo, todo temperamento que apodera de você, falando que não vai dar, em nome de Jesus, eu quebro todas as amarras